Olá, está começando mais um Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo. Eu sou o professor Jorge Marum, vocês sabem, esse programa é produzido e apresentado pelos alunos. Devido à pandemia do Covid-19, estou aqui com vocês, mas em fevereiro, no ano que vem, assim que tudo retomar a normalidade na Estácio em todas as disciplinas, certamente os alunos estarão conosco. É muito bom estar com você. Hoje estamos nos estúdios da TV Zoom, aqui em Olaria, num programa muito especial, recebendo Pedro Rodrigues, apresentador, locutor, comentarista, jornalista, enfim, repórter da Rádio Friburgo, lá no programa do Pedro Osmar, enfim. Vamos conversar com o Pedro, ele que é aluno da Faculdade de Jornalismo aqui da Estácio. Depois da vinheta a gente está de volta. Não saia daí. De volta com o Estácio Entrevista, já agradecendo o carinho da sua audiência, pelo celular, no aplicativo, pela RCA, enfim, onde você estiver nos assistindo no mundo, muito obrigado por estar conosco. E eu já dou boas-vindas ao nosso convidado. Pedro, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, mestre. É um prazer inenarrável estar com você aqui, falando para os alunos, falando para toda a população de Nova Friburgo, um pouquinho da importância, né, do curso de jornalismo, um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente desenvolve por lá, e também um pouco do que eu faço, né, lá na Rádio Friburgo, seja com meu pai no show do Pedro Osmar, seja no programa de esporte que a gente começou agora também, seja no programa que eu apresento aos sábados, né, o Sábado Total. Então, você até faz parte comigo, tem um quadro comigo lá, todo sábado, a partir das 8h30 da noite. Então, de domingo a domingo, eu estou aí ativo na Rádio Friburgo, trazendo um pouco de informação e alegria para todo mundo. A Rádio Friburgo, que é uma das marcas do povo de Nova Friburgo, da comunicação friburguense. Um grande abraço a todos da Rádio Friburgo. Mas, Pedrinho, vamos começar falando, então, da sua atuação profissional, depois a gente vai para a Estácio e fechamos com o teu hobby. O que você acha? Tá certo. Então, vamos lá. Como é que começou a tua caminhada aí no jornalismo, na comunicação da cidade? Foi por causa do seu pai? Foi um outro caminho? Como é que foi esse início? Quando eu me formei no ensino médio foi em 2015. Eu tinha algumas ideias de cursos a fazer. Eu já tinha escolhido a Estácio, né, até por conta de o deslocamento para uma outra cidade, um Rio de Janeiro, uma Caé da Vida, teria um alto custo, então é mais fácil você ficar aqui em Friburgo e cursar uma faculdade boa como é a Estácio. Aí eu tinha opções como educação física, nutrição, que são áreas que eu gosto, fisioterapia, só que por ter em casa o meu pai e por gostar também de jornalismo, eu optei pelo jornalismo. Então, no primeiro momento, com a ideia de, claro, através do rádio, né, me especializar e atuar na área do rádio, porque eu sempre gostei também, e também para uma pós-graduação, talvez, atuar em jornalismo esportivo, que é uma paixão que eu tenho, né? Uma paixão por esporte. Eu gosto muito de ser ativo, de praticar esporte, falar de esporte. Eu acho que eu tenho um domínio para falar. Então, minha primeira visão foi isso, para trabalhar com esporte. Mas assim que eu comecei na faculdade também, isso em 2016, eu já comecei a trabalhar na rádio. Então, sempre fui muito tímido. Mas eu comecei a ter um pouco de desenvoltura até por conta de estar na rádio desde cedo, né? Ali com 18 para 19 anos. Então eu comecei fazendo um quadro de cabala no programa do meu pai, isso gravado no estúdio, e ia para a rádio de manhã atender telefone. Depois eu comecei a ter um pouco mais de espaço e tudo mais, aí meu pai me chamou para fazer produção. Aí eu já faço hoje escalada de notícia, passo notícia, informação, atendo telefone, atendo gente, eu faço uma multitarefa. Serviço lá. Completo. A produção é onde aprende, né? Isso, com certeza. E aprender a lidar com o público também é importante para você se desenvolver como profissional, você perder um pouco a timidez e tudo mais é muito importante. Então me ajudou muito a perder o lance da timidez foi uma barreira para mim inicial. Hoje sou totalmente desinibido para falar, não tenho pudor nenhum, vergonha nenhuma. Maravilha. E a gente desenvolve. Então, para você, essa semana que está sendo Semana da Comunicação, quinta-feira, palestra do Francisco Aiello, comentarista da Rádio Globo CBN, parece que você está esperando jornalismo esportivo. Com certeza. Uma das minhas paixões é jornalismo esportivo. O futebol no rádio
Eu sou novo, né? Eu tenho 24 anos, mas eu cresci vendo José Carlos Araújo, Penido, até na Rádio Friburgo, o próprio Bonan, Claro. toda a equipe de esporte daqui. Então eu cresci vendo. Até nos jogos no Friburguense, quando vinham times de fora, meu pai me levava e a gente assistia o jogo da cabine do Bonan. Então, ali eu comecei a ter um gosto por transmissão esportiva Bonan é um cara. e por transmissão esportiva no rádio também, né? Então, muita gente fala, o rádio tá meio apagadinho, tá saindo de linha. Acho que não tá, não. Não, tá nada. A gente consegue desenvolver um trabalho muito bom, consegue se adequar às novas tecnologias. Hoje a gente transmite através de Facebook, de streaming, por aplicativo podcast. da rádio, grava podcast. Então, é um caminho muito amplo também. Sem dúvida. E aí me conta como é que é trabalhar com seu pai, né? As pessoas têm em Friburgo o Pedro Osmar como uma referência de comunicação. E ele é. Isso aí é inegável. Isso aí é um fato incontestável. Mas como é que é lá dentro? Ele é rígido? Como é que ou ele deixa a coisa mais na tua mão? Ou ele é um cara mais firme? Como é que é ele com a equipe dele? Meu pai tem 50 anos de rádio, né? 52, fez 72 de idade, tem 52 anos lá dentro da Rádio Friburgo. Então ele sabe muito, ele é uma enciclopédia de rádio. Então eu tenho uma escola muito grande dentro de casa e também dentro da rádio, né? É um professor para mim. Claro. Então eu consigo aprender muito. Ele lá dentro, aquela voz grossa que ele tem, né? E tudo mais, dá um pouco de medo até a quem vê assim. Mas é super tranquilo. Coração bom, né? Coração é só bom. A voz, é coração bom. Exatamente. E é uma manteiga derretida. Se fala muito dele, se ele vê a entrevista, vai começar a chorar em casa também. Ele é fantástico. Então, mas eu consigo aprender muito com ele também. Não só dentro de casa, mas na rádio. Principalmente na rádio, né? Por conta da trajetória que ele tem, da história que ele tem. E por trabalhar para ele. É muito gratificante. Então, hoje, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa no programa. Então, quando ele, agora no feriado de finados, no dia 2, ele vai para Peribé, na cidade natal dele. Aí, na segunda-feira, eu apresento o programa dele. Aí Olha que confiança que você conquistou. Sim, né? Eu consigo, apresento que bacana. Com o mesmo nível, assim. Lógico, é diferente, né? É uma linha diferente. O tom de voz é diferente e tudo mais, mas segue o cronograma do programa certinho e tudo mais. E o Sábado Total, como é que começou? Quando foi o primeiro Sábado Total? Explica o pessoal que está em casa que não conhece o que é o nosso Sábado Total, do qual eu tenho o meu papo universitário lá, o meu quadrozinho de política e universidade, né? Isso. Como é que é? O Sábado Total tem 2 anos e 4 meses, 2 anos e 3 meses. Começou no dia 2 de agosto de 2019. E a ideia é o quê? É um show? Um programa de variedades? É um programa semanal, né, aos sábados. Então eu trago sempre um resumo de tudo que aconteceu na semana, os principais destaques, principais notícias, e coloco muita música também. Porque a ideia do programa, de ter pego esse horário, porque de fato é um horário que às vezes as pessoas desanimam de pegar, né, que é o sábado à noite, que é de 8h30 até a meia-noite. Então, me deixa preso muito dos sábados, né? Preso fazendo o programa, mas é algo que eu gosto de fazer. E quando a rádio migrou de AM para FM, pegou um alcance muito grande. Então, a ideia da direção da rádio era colocar também muita música. Então, a gente consegue intercalar bastante as notícias, informações e tudo mais, com sequências de músicas, né? Sequências de músicas atuais, e também eu abro espaço para o ouvinte pedir. A gente tem ouvinte de várias faixas etárias, então eu consigo atender a todo mundo. Liga um ouvinte de 60 anos, da zona rural, vai pedir um sertanejo mais antigo, uma música de preferência dele, eu vou atender, eu vou tocar. Se a gente estiver na biblioteca da rádio, eu vou tocar. Se não tiver também, eu puxo na internet, a gente consegue atender esse ouvinte. E atende também o ouvinte mais novo, que às vezes está saindo para curtir a noite, aí coloca uma música mais atual para ele. Então, consegue agradar a todos os públicos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está com essa situação hoje, mais economicamente um pouco mais instável no país?
a questão dos patrocinadores, para manter os programas, para que os programas sejam viáveis para a rádio, para todo mundo. Vocês têm tido essa dificuldade? Vocês conseguem? Eu digo você, seu pai, e os outros colegas da rádio, o que você vê lá em termos dessa realidade? Com certeza. A pandemia, quando somos produções independentes, né? Então, a gente paga para ter o horário na rádio. Então, a gente tem a porcentagem de propaganda que vai para a rádio e a porcentagem para tirar a comissão nossa. Então, quando você começa com a pandemia, que fecha comércio, fecha tudo, o comerciante, o dono do negócio, a primeira coisa que ele vai cortar é uma despesa. Então, ele corta a propaganda. Então, a gente teve uma queda, assim como todo mundo, né? Claro. Acho que afetou diretamente a todo mundo essa pandemia. Então, a gente teve, obviamente, essa Mas você queda. sente já uma recuperação hoje? Não, com certeza. Sente? Já recuperou bastante. Principalmente meu pai. Meu pai conseguiu recuperar bem a folha dele, né? De anunciante. Porque quando se fecha o comércio, se fecha tudo, tem um corte de despesas, o anunciante vai acabar cortando a propaganda, porque ele não está vendendo, ele não está abrindo, não tem por que ele manter uma propaganda no ar, que é uma despesa para ele. Claro. Então, no primeiro momento, nos primeiros 6 meses, a gente sente um pouco a queda. Depois teve uma melhora no cenário da Covid. Teve uma volta parcial também de anunciantes. E depois teve, após ali a eleição, o Ano Novo e tudo mais, teve a maior fase da Covid, né? Então, teve outra queda, mas agora com o avanço da vacinação, os números e tudo mais aumentando, diminuindo no caso, né? Aumentando o número de vacinação, diminuindo o número de casos, óbitos, ocupação de leitos, a gente vê uma crescente muito grande nisso. Então é importante. Tudo gira em torno de uma engrenagem. Então, quando tudo começa a funcionar como era antes, vai caminhando para a normalidade, né? Para o antigo normal. Deixa eu te falar, e esse programa novo aí de esporte? Me conta, eu não entendi bem. Esse programa você faz com a equipe de esporte da Rádio Friburgo, com o Fernando Moreira, ou esse programa é seu e você também atua na equipe de esporte? Não me ficou muito claro aqui na nossa conversa de bastidores. Isso, o Fernando Moreira ele assumiu, né, a equipe de esporte lá da Rádio Friburgo com as transmissões dos jogos. Isso ele começou no início do ano. Nosso aluno também, né? Fernando Moreira foi Estácio também. Fernandinho, um abraço para ele até. Um abraço, Fernando. Um prazer enorme trabalhar com ele também, eu consigo aprender bastante com ele. Ser humano de primeira linha. Fenomenal. E ele tinha esse projeto do futebol e rádio, isso com as transmissões esportivas. Então, no primeiro momento, era ele, o narrador, o Guilherme Faria. Tem 18 anos, mas já tem uma voz absurda, é muito competente, narra também quando o Fernando não pode. É um menino muito bom. E ele mesclava os comentaristas, fazendo uma linha, por exemplo, vai jogar o Botafogo, aí ele me chamava. Comenta o Botafogo, faz um comentário mais parcial, né? Vai jogar o Flamengo, chama um comentarista flamenguista, um tricolor, um vascaíno, e ele me chamou 2, 3 vezes e gostou. Aí ele conseguiu ver em mim, porque eu sempre topei, né? Tanto que ele teve um insight de me chamar para a equipe quando ele me chamou para um jogo do Botafogo na Série B às 8h30 da noite, de uma sexta-feira. Aí ele ficou meio assim de chamar, né? Sexta-feira, 8h30 da noite. Só que eu fui com muito prazer, porque eu não vejo como um trabalho. Porque é um hobby, não deixa de ser um hobby e uma diversão. Eu gosto de futebol, gosto de ver e falar sobre. Então, eu sempre tive como um prazer estar lá para fazer aquilo. Aí ele me chamou para fazer parte da equipe, então hoje eu sou comentarista dos jogos, né, da Rádio Friburgo, no futebol e rádio. E há cerca de 2 meses a gente começou com um programa também. Voltou com um programa de futebol na rádio. Que era o Friburgo AM Esportes na época do Bonan. Exatamente, era o Friburgo AM Esportes, agora é o futebol e rádio também, né? A gente é você ou você, o Fernando, todo mundo? Eu e o Fernando. Você e Fernando. Eu e o Fernando a gente apresenta o programa e o Gui, como o Gui ele trabalha na Rádio Conselheiro, ele manda as participações gravadas também, umas notinhas, né, dos clubes. Então eu e o Fernando a gente desenvolve o programa. Então o programa é de 18h05 às 19h quando tem a Voz do Brasil.
Então já consegue passar um resumo. E é um horário muito bom, porque o Friburgo no esporte já era tradicional. Era tradicional. E fazia falta um programa de esporte, né, nessa faixa de horário, até por conta de horário de pico, horário de trânsito. A pessoa está no carro, está ouvindo o rádio, está ouvindo sobre futebol, o cara gosta, a pessoa gosta, a mulher gosta, enfim. É um programa que abrange a muito público, tem muito público de interesse. E é muito gostoso de fazer também. Faz ao vivo lá? Fazemos ao vivo, de segunda a sexta. Maravilha. E 2 jogos na semana. Essa semana a gente vai fazer o segundo jogo, né? O jogo da volta do Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil. E vamos fazer no sábado. Sábado, Flamengo e Atlético Mineiro. O grande jogo do Campeonato Brasileiro, né? Então, são 2 jogos importantes para as pretensões do Flamengo, né, na temporada, e são 2 jogos bons de se fazer, né? Jogo grande. Jogo grande é bom de se fazer. É ruim quando tem um 0x0 chato, né? Aquele jogo cansado, né? Aquele jogo arrastado. Rapaz, o que hoje me chateia muito aqui em Friburgo, e aí não é uma crítica, é o friburguense jogar dia de semana 3 horas da tarde. Quarta-feira, quem pode ir no campo de futebol quarta-feira, que esse horário maluco que a federação marca o jogo, eu não sei se é pedido do friburguense, mas quarta-feira, 3 horas da tarde. Como é que vai ver no campo de futebol assim? É muito difícil. Vai a quem é aposentado, né? Ou quem estuda de manhã, então você afasta o seu torcedor. Você afasta quem gosta de futebol. Eu, por exemplo, sinto muita falta de ir aos sábados à tarde ali no Friburguense, ver um jogo de campeonato carioca, ou carioca da série A2, né? A segunda divisão. Porque a gente gosta. Compra aquele churrasquinho ali, espetinho, vê o jogo. Domingo, 11 horas, igual o pessoal. Exatamente. São horários bons. É óbvio que tem um custo, né? Um jogo à noite, por exemplo. O custo operacional de um refletor é muito alto. A gente entende a situação do friburguense hoje, mas eu acho que o que você falou, um domingo de manhã, um sábado à tarde, é melhor do que quarta-feira, 3 horas da tarde para ninguém. Ninguém assiste, né? É difícil. Você não consegue nem transmitir. Difícil de transmitir e é difícil de você acompanhar por transmissão também. Então você afasta um pouco também do torcedor. Porque esse horário a rádio já tem um outro programa que você não consegue transmitir. Tem o Gilberto Cunha, tem o Gastinho, Vinícius Gastinho, com Sintonia Maior, e tem também o Boa Tarde Brasil com o Gilberto Cunha. Então já tem a grade predisposta. Claro que se você fizer conversar antes, você consegue. Se for um jogo muito importante do friburguense, mas se for um jogo comum, é difícil você mexer na grade. Porque tem os anunciantes do outro programa. Com certeza. Tem os anunciantes do Gastinho, tem os anunciantes do Gilberto Cunha, e teria também os anunciantes do futebol. Então, é uma composição que não é simples. Exatamente, fica difícil de fazer. Eu acho isso também. Bom, vamos para o nosso intervalo. Vamos assistir um comercialzinho e estamos de volta para terminar de conversar com o Pedro. Tem muita coisa interessante ainda sobre o rádio. Não saia daí, estaremos de volta. É rapidinho. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o PAR. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. Parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já. De volta com o Estácio Entrevista, hoje recebendo Pedro Rodrigues, que é estudante do curso de jornalismo da Estácio e profissional de comunicação na Rádio Nova Friburgo e nesse mundo da comunicação nossa aí, né, Pedro? Pedrinho, vamos falar um pouquinho do curso de jornalismo da Estácio. Como é que você está enxergando o curso? Como é que é a sua relação aí com os professores, com a instituição? Eu gosto muito do curso, né? Eu tô para me formar já. Já poderia até ter me formado, mas até por conta de pandemia, antes também nos primeiros períodos, eu fazia curso de inglês. Então conflitava sempre com os horários de segunda e quarta-feira. Então hoje eu fiquei um pouquinho atrasado. Fazia menos matéria, né? Fazia menos matérias, então eu tenho algumas matérias ainda para fazer. Mas como eu já trabalho na área, eu não tenho pressa de me formar. É isso aí. Então faço com calma, faço gostando, né? Principalmente isso, quando você faz gostando daquilo que você está exercendo. Então, o curso é muito gratificante, todos os professores são muito bons, são muito competentes.
Não tenho o que falar mal de nenhum deles, né? Pelo contrário, só coisas boas. Você, a Camila, professor Otto, que esteve com a gente, a Gurjão, no começo do curso, lá em 2016, a Maria Fernanda, a todos os professores eu sou muito grato. Consigo aprender muito com todos eles. Então, é um curso que quem gosta de jornalismo, quem quer essa área da comunicação social, não só o jornalismo, mas a publicidade também, não vai se arrepender. Principalmente na semana de comunicação, como a gente está, é uma semana importante, a gente consegue ter visões de profissionais já consagrados na área, seja da publicidade, seja do jornalismo. Então, é um curso muito gratificante de fazer. E eu acho que a volta agora do presencial, com os laboratórios voltando a receber os alunos, eu acho que isso também dá uma motivação grande agora. Com certeza, dá um gás a mais, né? Principalmente para essa reta final de curso, dá um gás a mais porque a gente acaba gostando do presencial. Eu até estava conversando com você em off, que eu tenho muito mais memória fotográfica, então às vezes eu bato o olho na lousa, no quadro, né? E vejo a matéria escrita, ali eu já gravo, já fica em mente. Por mais que eu transcreva para o caderno ou para um bloco de notas, eu olhando eu já consigo gravar e captar a informação. Então, eu sinto muita falta do presencial. Sinto falta dos laboratórios, né, da rádio estação e tudo mais. Então, acho que para o ano que vem, né, para o próximo semestre, voltando possivelmente um presencial, acho que vai agregar muito, não só para nós, né, que somos mais veteranos na faculdade, mas também para o pessoal que está começando, que começou a faculdade no período de pandemia e não teve nem oportunidade ainda de conhecer o campus. Já conheceu para fazer matrícula e tudo mais, mas não teve oportunidade de explorar, né? de conviver com os alunos, com os professores, explorar o campus, que é muito bonito, é grande, né, imenso o campus da Estácio aqui, é muito bom. Então, acho que vai agregar muito, não só para a gente que está para se formar, mas para o pessoal mais novo também. Sem dúvida, obrigado. Rapaz, eu fico muito feliz de poder estar com vocês nessa jornada, com os alunos, vendo a evolução de vocês, porque eu acho que isso é que gratifica. Você hoje fazendo sucesso na rádio, e eu hoje trabalhando lá, né, comentando com vocês lá a política. Puxa, olha que coisa gratificante. Não, né? Com certeza. Nós estamos aí nesse barco da comunicação juntos. Com certeza. E assim que eu comecei o programa, já me veio a ideia de chamar você para fazer o quadro, porque você tem muita vivência no jornalismo, tem muita cabeça, tem muito conteúdo para se mostrar, e como a gente vive num país politizado e tudo mais, a gente tem muito assunto para falar. Então, às vezes, até o tempo que a gente tem fica até curto para falar, né, em 10, 15 minutos de quadro, às vezes ao vivo por telefone, ou às vezes você manda gravado um assunto. Às vezes fica curto porque a gente tem muito assunto para se tratar, né? Mas eu acho que é na pílulazinha do dia a dia que a gente vai conquistando o coração das pessoas. Com certeza. E eu estava no mercado de Jacibox esses dias, lá no Jacinto, me parou a moça e falou assim: o senhor é o professor que fala no programa do Pedro sábado? Aí eu falei: eu gosto muito daquele quadro. Ele falou comigo daquele programa e saiu. E às vezes a pessoa grava a voz, né? E quando ouve assim no mercado eu fiquei espantado porque é rádio. Como é que ela me conheceu? Mas ela conheceu. É igual quando há um tempo atrás veio um nutricionista de Minas Gerais. Ele veio vender os livros dele, né? Ele estava lançando um livro e eu estava com a missão de entregar os livros. Então, às vezes eu chegava na casa da pessoa e às vezes a pessoa não imagina como eu sou, né, pessoalmente. Porque meu pai tem 1,70 m, só que eu tenho 1,93 m. Então, às vezes chegava um rapaz alto, né? Eu me apresentava como Pedrinho, né? Como o pessoal me chama na rádio. A pessoa ficava espantada, né? Porque tem uma... Pedrinho é Pedrão, e o Pedrão é Pedrinho. Exatamente. Aí tem uma outra visão, né? Uma outra imagem na cabeça, e quando vê pessoalmente é outra, né? Então, o gostoso do rádio é isso também. Então, é muito gratificante também. O carinho que a gente tem dos ouvintes, das pessoas, motiva a gente a continuar. E os teus hobbies, Pedro? Você é um cara novo... O que você faz? O que você gosta de fazer fora a comunicação, fora o trabalho? O que você curte aí? O que você faz? Eu gosto de praticar esporte. Atualmente eu sou atleta amador, né, de crossfit. Tanto que agora Desculpa, o que é crossfit? Crossfit crossfit é uma marca, né? É como se fosse o UFC.
Ah, é luta? Não, o CrossFit se assemelha ao UFC na questão de marca. Só que mescla tudo, mescla levantamento de peso olímpico, movimentos ginásticos, de condicionamento físico, então é bem variado. Então já estou a nível de competição, até em novembro, dia 27 e 28, eu vou estar no Rio competindo no Carioca Games, que é uma competição bastante grande, tem bastante visibilidade. Depois tem mais 2 competições, uma em Cordeiro e uma aqui em Friburgo, né, interna da academia. E eu gosto muito de esporte, gosto de praticar esporte. Eu gosto de jogar bola, de jogar futebol. O próprio Patrick Canella, ele vira e mexe me chama para jogar no Friburgo Esporte, então já joguei bastante. Jogar basquete também por causa da altura, handball. Então sempre fui um moleque que gostava de esporte. No colégio, né, eu estudei no colégio modelo, então a Regina sempre apoiou o esporte, né, então a gente gostava de estar lá no colégio e depois das aulas praticar esporte, no saudoso colégio modelo. Saudoso então, mesmo. Sempre fui um rapaz que gostava e gosto, né, de estar ativo. Gosto de me exercitar, uma paixão que eu tenho. Então, na própria pandemia mesmo, afetou todo mundo de uma forma geral. Então, eu estava com 82 quilos quando começou a pandemia em março. As academias fecharam e tudo mais. Eu até mantive os exercícios em casa por umas 3, 4 semanas, só que depois eu desencanei. Desmotiva. Desmotiva e eu tenho ansiedade. E minha ansiedade vem em forma de compulsão alimentar também. Então eu engordei 22 quilos. Eu fui para 104 quilos. Caramba, cara, que isso? Foi mesmo, é? Depois eu até te mostro foto. E daí perdeu tudo de novo? Perdi tudo de novo. Quando as academias voltaram a funcionar em junho, no final de junho, eu estava totalmente diferente. O pessoal me via e falava, não é você não. Tava completamente gordinho, né, sedentário. Só que aos poucos fui voltando e hoje já estou normal de novo. Já estou no peso anterior? No peso estou até mais pesado, né? Só que eu consegui transformar a massa gorda em massa magra e tudo mais. Mas voltando com a atividade física, né? Porque não só faz bem para a saúde física, mas para a mental também. Acho que quando você tem algo que te mantém ativo, principalmente a mente ativa, faz bem para a sua saúde física, mental e só agrega. Estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você pudesse falar com os nossos telespectadores, deixar uma mensagem, o que você tem vontade de transmitir de mensagem para aqueles que nos assistem pelo mundo através da TV Zoom. Então, vou falar um pouco da minha área, né, que eu atuo como jornalista, como radialista. Se você gosta daquilo que você tem vontade de fazer, se apega naquilo, faça com gosto. Não veja como um trabalho, não veja como algo que vai te fazer perder tempo. Que quando você tem gente que acha que trabalhar é um fardo que você bateu sobre ele. Exatamente. Né? Então eu não vejo o rádio, o jornalismo em si, como um trabalho. Não deixa de ser um passatempo para mim. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de manter as pessoas informadas. Então, quando a pessoa liga lá para a rádio, me pede uma informação e eu sei dar a informação, eu consigo informar a pessoa sobre o que ela quer, é gratificante. Então, eu não vejo como um trabalho. Isso seja no programa do meu pai, no show do Pedro Osmar de manhã, de segunda a sexta, seja no meu, à noite ou aos sábados, ou seja no futebol. De alguma forma, levar informação para as pessoas é algo muito, muito gratificante. Então, saber que a gente consegue atingir uma gama de população, uma camada de pessoas, a gente fica muito gratificante, fica muito grato por isso, por conta dessa forma de levar a vida, de querer ajudar o próximo de alguma maneira. Fazer o bem, né? Fazer o bem, sem olhar quem. Então, eu acho que se você vê o trabalho como um fardo, como você bem disse, passe a enxergar com outros olhos. A vida fica muito triste. Você achar que é um fardo... Exatamente. Você vai viver sempre cansado e amargurado. Então, viva a sua vida de acordo com o que você gosta de fazer. Se você quer ingressar numa faculdade, pensa no curso que você vai fazer com carinho. Afinal, é aquilo que você vai trabalhar. Então, você vê a sua área que você mais se adequa, se você mais se enxerga num futuro trabalhando, a qual você vai se sentir feliz e realizado. Então, hoje eu me sinto realizado, me sinto feliz com o que eu faço, com o jornalismo, com a rádio, em levar informação para as pessoas. Então,
Acho que essa é uma mensagem, acho que positiva, né, para todo mundo. Claro, muito positiva. Bom, com essa mensagem positiva, eu me despeço de vocês, agradecendo o carinho e a atenção, e nos vemos em breve em mais um Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Um grande abraço a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.